Oi, Braulio, tudo bom? Tudo bem? É um prazer te ter aqui no programa Café com a Câmara. Braulio Merino, da Força Securitizadora, né? Isso. Uhum. Braulio, eu queria entender um pouquinho sobre como que está hoje o mercado contemporâneo das factorings, porque algumas factories elas estão migrando para securitizadoras, né? Uhum. Então, por que isso está acontecendo no mercado? Então vamos lá. Tudo começou com as factorings, né? Uhum. A partir de aí, em função de ajustes tributários, né? E também por demanda de mercado, muitas das factorings se ajustaram para se tornar uma securitizadora. Tá. Por quê? Tem a ver com eficiência fiscal. Uma factoring, ela era uma prestadora de serviço, ainda existem factorings, né? Ela é uma prestadora de serviço. Então, numa operação de factoring, você tem o ISS para ser contabilizado, isso encarece um pouco a operação para o cliente. Tem o IOF, né? O Imposto sobre Operação Financeira, que na legislação da securitizadora não tem. Então, uma operação numa factoring tem um custo, na securitizadora tem um custo mais vantajoso para o cliente. Certo. E para a gente poder fazer é como se fosse um paralelo, né? A factoring e a securitizadora, quais são os serviços que elas operam? Para poder explicar um pouquinho para quem está assistindo. Basicamente é o mesmo. A factoring, como sendo uma prestadora de serviço, ela pode fazer algumas coisas para o cliente do tipo administrar a carteira de recebíveis dele. Certo. Esse é um serviço, tá? A securitizadora não. A securitizadora, a atividade dela se concentra em adiantar os recebíveis dela, ou seja, tornar as vendas a prazo em vendas à vista. Então, basicamente é essa a diferença. Mas ao final das contas, o interessante é antecipar duplicatas e os recebíveis. E aí o que a gente estava conversando é que por um problema tributário, hoje ficou muito melhor para o cliente fazer as operações dentro de uma securitizadora. Isso não chega a ser um problema, são legislações próprias, né? Certo. Uma é uma prestadora de serviço, a outra não, né? Tá? Então tem uma vantagem maior para... Tem a vantagem de trabalhar com uma securitizadora. E uma coisa assim que eu acho incrível, né? Antigamente, as duplicatas, a documentação, os contratos, né? Eles eram todos feitos manuais, né? Sim. E você tinha que assinar e mandar aqui, registrar, autenticar. Como que está esse mundo hoje? A parte tecnológica, existe a possibilidade de fraudes tecnológicos? Como que hoje uma securitizadora ela tem esse cuidado com o seu cliente? Então vamos lá, como a gente já está há 29 anos no mercado, nós passamos pelos dois processos, né? O de operar duplicatas físicas, quando o empresário ia lá no escritório, levava as duplicatas endossadas, né? Junto com uma cópia da nota fiscal para poder antecipar aquela duplicata, né? Então, tudo tinha a ver com esse aspecto físico mesmo. Aí quando veio as plataformas digitais, então, assim como as notas fiscais agora elas são digitais, né? Também a assinatura os endossos nas duplicatas também são de assinatura digital. Facilita um pouco, né? A agilidade da operação. Porém, tem alguns aspectos que são inerentes ao risco do nosso segmento. Que é o quê? Na época da duplicata de papel, o empresário poderia emitir ou tirar cópia de várias notas fiscais e negociar em vários lugares. Certo. Né? Sim. Ele ia no meu escritório, negociava com uma cópia autenticada de nota fiscal, aí ele tirou mais uma e negociava no outro escritório do mesmo segmento, e ele tentava descontar 2 vezes o mesmo documento, a mesma nota fiscal. Hoje, a digitalização facilitou bastante no aspecto de agilidade.
Mas a gente tem que administrar também o risco de um empresário emitir uma nota fiscal, negociar com a gente e cancelar ela dias depois. Ah, ele tem essa possibilidade, né? E então a gente não consegue. Então, por isso que a gente trabalha muito em cima da índole do empresário, que é o nosso cliente, né? as pessoas que já estão com vocês, os Isso, empresários que muitos já estão anos, há muito tempo, né? Uhum. É importante. Em Guarulhos, geralmente, a gente se conhece, né? Conhece. Então. Guarulhos tem milhões de habitantes, mas tá todo mundo aqui perto do centro, né? Exato. Todo mundo se fala. E essa parte, existe uma plataforma e como que vocês fazem o cliente quando chega, vamos supor, eu sou um cliente novo, que tipo de documentação ele tem que levar, ele tem que vir recomendado por alguém, vocês fazem uma pesquisa, vocês vão no escritório da pessoa? Isso. Faz parte da análise de risco, receber um primeiro contato, seja por indicação, ou seja, através do nosso site, ou seja, através do WhatsApp. No primeiro contato, nós temos a prospecção passiva, né, quando procuram a gente, e nós temos a ativa, pessoal do comercial ligando para as empresas, oferecendo crédito. O que é uma condição essencial para o nosso segmento? Conhecer a empresa, o empresário e a produção. Certo. Aí sim facilita a gente dar crédito, tá? Uma empresa nos procura, apenas um escritório. É difícil porque a Factory nasceu basicamente para fomentar a produção. Exato. Então a gente quer ver uma empresa em atividade, fabricando seja lá o que for, né? Então a gente, primeiro, recepciona o prospectivo cliente, dá atenção, liga, tenta entender a necessidade. Aí nós fazemos uma prévia do cadastro dele. Ele vai fornecer o CNPJ, quem são os bancos parceiros, o porquê ele está nos procurando, ele está com crédito, está sem crédito, precisa comprar à vista, alguma coisa ele vai dizer do porquê ele está nos procurando. A partir da prévia, nós decidimos se esse cliente vai ser visitado ou não. Sem visita, a gente não opera. Certo. Porque é uma medida de segurança. A gente precisa ver uma empresa trabalhando. Sim, sim. Né? Até para você saber que produto você vai fomentar a produção dele. E no caso de vocês estão mais voltados para serviços, indústrias, porque a gente fala sempre por aqui, mas a gente tem a parte de Cumbica que tem grandes indústrias, né? Então, qual o setor que vocês mais têm confiança, clientes junto? O ideal é a empresa que fabrica algo. Tá. Não importa o que, não importa se é uma mesa, uma cadeira, um prato, um copo, seja o que for. Certo. Brindes, o que for que uma empresa fabrica, essa a gente tem predileção por ela. Certo. Mas tem um ramo de serviço que a gente se especializou também em tratar, que é o transporte. Ah, que interessante. Nós temos alguns clientes de transportadora. Por quê? O transporte quando uma empresa contrata uma transportadora, ela também quer que a mercadoria dela seja entregue. Certo. A transportadora só vai receber a hora que a mercadoria estiver lá, né? Sim. Quem patrocina esse trajeto, né? De combustível, pedágio e tudo mais. Né? Então, nós aprendemos a trabalhar com transportadora. Então, de serviços é um ramo que a gente tem simpatia. Tá. E a gente tem clientes desse segmento. Mas, obviamente, que a gente gosta daquele que tem, ou fabrica um produto. Porque se o sacado, que a gente chama, que é a empresa de quem a gente comprou a duplicata ali, né? Se ele não paga, tem uma mercadoria envolvida, né? Sim, aí certo? você não pagou o quê? Você não pagou essa mesa, mas a mesa está aí dentro, né? Exato. Serviço, você não tem como mensurar se um serviço foi feito ou não. Não tem. Né? No transporte ainda dá, porque você tem um serviço que você presta de ponto a ponto. Então,
Transportadora é um ramo de serviço que a gente atende. Que é interessante para... É interessante. E o empresário de transporte, ele precisa, né? Sim. Ele precisa financiar o trajeto, vai. Né? Ele precisa financiar o trecho que ele vai transportar a mercadoria. E a parte de... A gente viu algumas construções aqui em Guarulhos, né? Elas também usam a parte de securitização para poder... ter uma receita mais rápida e poder dar continuidade à construção, né? Tem algumas empresas que a própria construtora ou eles buscam fundos justamente para poder levantar a receita que eles precisam para finalizar o processo da construção, né? Tem securitizadora montada para fins imobiliários mesmo. Só para patrocinar o empreendimento, né? Ele capta recursos, emite debêntures, né? Que ao final das vendas, ele paga essas debêntures, devolve as debêntures para o investidor com os juros combinados, né? No nosso segmento também, que é outra vantagem da securitização para aquisição de recebíveis, é o fato de que quando éramos factoring, nós não podíamos captar dinheiro do mercado. Exato. Nós tínhamos que trabalhar com capital próprio. Sim. E nós 3 sócios, nós viemos de fábrica. A gente não tinha recursos assim para alavancar o tanto de duplicatas que se ofereciam para a gente, né? Tá? Então, a securitizadora, assim como a securitizadora imobiliária, ela pode captar recursos e emitir debêntures. Tá. A legislação permite isso. E aí ela tem que ter algum tipo de registro? Tem que ter sim. Tem que registrar o quanto de cotas a gente tem em debêntures, contabilmente falando. Sim. Tem que depois publicar. Tem um aspecto de que você não pode simplesmente emitir a debênture sem lastro. Sem lastro ou sem uma convenção contábil para que aquilo seja feito, né? Certo. Aí a debênture, na verdade, você está buscando no mercado o valor futuro que aquela empresa tem que receber. Na verdade, são investidores, né? Sim. Eles colocam dinheiro na nossa empresa para a gente comprar duplicatas, tá? E a gente remunera por aquele dinheiro investido em debêntures na nossa empresa. Certo. Então não é uma coisa assim que é simples, né? Você tem que ter um certo conhecimento e tem que fazer certinho para que ele tenha lastro, né? Porque senão lá na frente ele vira uma bicicleta e pode quebrar, né? Exatamente, Então tem que ser por isso que uma vocês... securitizadora, ela precisa ser estruturada. Então, bem tem algumas regras da CVM, tem algumas regras fiscais, que a gente tem que respeitar todas elas, né? Exato, porque senão lá na frente, né? Por isso que eu falo que quando a gente escolhe uma securitizadora, você tem que saber escolher alguém que já está no mercado há um certo tempo, né? Porque isso te passa uma solidez, né? Um conhecimento, né? E na parte de comércio exterior, nem as factories, nem as securitizadoras são muito utilizadas, né? No Brasil, Em alguns eventos, a gente ouve falar que algumas empresas atuam nesse segmento, principalmente as indústrias de calçados. Tá. Mas nós nunca nos aprofundamos, porque como a gente trabalha Grande São Paulo, mais Guarulhos, mais região, e aqui não tem uma rede de indústrias voltadas para os calçados, ou importações, ou exportações, então a gente nunca se infiltrou, tentou entender como isso funciona. Deve ser um pouquinho mais complexo, como certamente é. Então, como a gente tem uma demanda de empresas na região, na Grande São Paulo, a gente não se aventurou a tentar entender um pouquinho mais sobre o factoring internacional. E não tem muito aqui em Guarulhos que... Pela pesquisa que a gente fez, não tem ninguém, até por causa do aeroporto, né? Por isso que a gente fez essa pesquisa, né? Que o aeroporto, ele é um meio de
das coisas saírem do país, né? O aeroporto não gera duplicatas, né, para serem negociadas, né? Então, a empresa que exporta e usa o aeroporto, ela não está aqui em Guarulhos, né? Muitas vezes não. Não está. E aí ela deve usar outro... E as factories e as securitizadoras, elas têm algum tipo de associação, de conselho que abrace elas e que dê uma segurança também, atualizações, a parte tecnológica, né? Isso. Nós temos uma entidade no Brasil que se chama ANFAC. Certo. Associação Nacional das Empresas de Fomento Comercial. O que a ANFAC faz pela gente? Primeiro, ela legitima toda a atividade nossa. Né? Você tem um número de inscrição lá. Aqui. Aí você recebe as diretrizes para você atuar no segmento, né? O suporte jurídico quando necessário, tá? O papel da ANFAC também, através do presidente, que é o Dr. Luiz Lemos, é sempre mostrar às autoridades que o nosso segmento é sério. Exato. Tá? Os eventos são feitos para mostrar a seriedade e do bem que o nosso segmento faz para o país, né? Porque antigamente as empresas de factories e as securitizadoras, principalmente as de factories, antigamente elas eram muito confundidas, né? E elas não tinham uma imagem de serem como um banco, uma coisa... Então foi uma luta muito grande que tiveram que fazer para enfrentar, e hoje elas estão debaixo leis, enfim, regras, né? Todas as diretrizes para o nosso segmento. Isso foi conquistado através da atuação da ANFAC, né? Sim. De ir aos órgãos públicos, federais... Conseguir leis específicas. Leis específicas que antes não existiam, né? Hoje tem leis específicas voltadas para o nosso segmento. Foi uma briga eterna do Dr. Luiz para conseguir isso, né? Exato. Então, nesses 44 anos, ele conquistou muita coisa, mostrando a seriedade do nosso segmento. Né? Exato. Foi embasado nessa seriedade que ele conseguiu avançar, né? Isso mesmo. E vocês na For Factoring, vocês têm pessoas que participam da diretoria, que fazem parte da ANFAC, né? É muito bom estar ativo na associação. E como que você vê agora o mercado, né? Que a gente está para entrar numa eleição. Isso afeta um pouco ou a parte financeira aí das empresas ficam mais tranquilas, ou eles estão um pouco... Como que está esse ano de 2026? A empresa não pode parar. Certo. Quem produz alguma coisa precisa produzir, porque é o seu ganha-pão, é a sua atividade. O que acontece quando existe um evento, um carnaval, eleição, Copa do Mundo, um feriadão, parece que o brasileiro ele dá uma paradinha, né? Vamos esperar isso acontecer, mas não é bem assim que funciona. Não. As contas não param de chegar, né? Não, chega todo mês. Eu posso até esperar, tô animado pro carnaval, mas um dia antes do carnaval tem compromisso, tem uma folha de pagamento para fazer. Sim, né? sim. O que a gente vê é assim, existe margem para sempre existir operações, tá? Por quê? As empresas demandam a necessidade muito de crédito. Mas o que aconteceu no nosso país? Você deve lembrar da fusão de bancos. Sim. Antigamente existia um monte de bancos, né? Um monte de marca de bancos. Hoje, se você parar para pensar, a gente está aí na mão de 5 bancos. Exato. Que foram comprando os pequenos. Então, a aquisição de bancos pequenos pelos bancos maiores fez com que as operações se concentrassem neles. Então, hoje o crédito está limitado. Não só pelo menor número de instituições bancárias, mas também porque existem um monte de empresas
que estão com seus cadastros comprometidos. E o banco foca muito o cadastro para dar crédito. Tá. E a essência do nosso segmento é dar crédito. Então, qual é a diferença das instituições bancárias para a gente? A bancária olha o cadastro, nós também olhamos, é óbvio, né? Mas tem algumas restrições das empresas que a gente releva. Sim, porque vocês Porque conhecem. a gente olha quem paga, Sim. né? Então, quem vai pagar a duplicata é quem a gente foca, né? Então, a gente tem empresários em dificuldades, com o cadastro comprometido, mas trabalhando arduamente, fabricando muitas coisas. Só que ele fabrica, vende, e as empresas pedem prazo, e ele não pode esperar esse prazo. Então, as empresas do nosso segmento conseguem atender esses empresários que não têm linha de crédito em banco, mas trabalham e têm um bom produto e vendem para empresas boas. Por isso a importância de você conhecer quem é teu cliente para poder fazer esse tipo de escolha, de falar assim, não, esse cliente está com esse problema, mas é temporário, se ele continuar nesse caminho aqui, ele vai ter o resultado e a gente precisa ajudar ele, né? O que acontece também o cliente entrou em dificuldade, o cadastro dele está comprometido, ele começa a usar os nossos serviços, passa por aquele período, acerta o passado dele, aí ele volta para banco, aí todo mundo começa a dar crédito para ele de novo, né? Existe até uma frase muito antiga que a gente ouvia, né? De que os bancos oferecem dinheiro para quem provar que não precisa, né? Exatamente. Certo? Tanto é que antigamente os gerentes ficavam ligando, abre conta comigo, se você não tinha nenhuma restrição, né? Exato, mas qualquer probleminha ele Exatamente, oferece dinheiro para quem provar que não precisa. Nosso segmento é diferente. Sim. A gente vai olhar a produção, vai entender a necessidade do empresário, né? Ontem mesmo eu fui para Osasco e meu sócio para entender a necessidade do empresário de brindes. Ai, que lindo, que legal. Por quê? E nessa época ele vai... Isso. Ele tem um mercado aí bom. Ele tem um mercado de brindes aí, ele atua bastante nisso. Então a gente precisa entender a necessidade dele e a gente vai dar crédito para ele. Certo. Entendendo a necessidade, por isso que a visita é importante. Sim, para você... ele não chega a ser um cliente, né? Você começa a entender um pouco do dia a dia da produção dele, de tudo, né? Então... Meu sócio usou até uma frase ontem, né? A gente precisa entender para atender. Exato. Né? Então, entendendo a necessidade do empresário, a gente vê lá que solução dentro do nosso segmento a gente consegue dar para ele. Ele passa a ser não um número, não uma planilha, mas sim com outro tipo de entendimentos, né? Que às vezes é o que realmente faz a diferença na hora, né? Nosso logo inicial dizia assim, tornando clientes em parceiros. Ah, que lindo. Então essa é a ideia nossa, não é fazer uma operação e nunca mais fazer essa operação. É ter um cliente como parceiro, onde ele vai entender os custos da operação, ele vai ver se ele consegue colocar isso na sua planilha de custos, e ele passa a usar o nosso serviço, sabendo dos custos financeiros envolvidos, né? Sim, é isso aí. E se a gente fosse dar um exemplo, qual que seria, na parte de securitização, qual que seria um serviço que, a parte de transportes que você falou? Sim, transporte, né? Serviço, sim. E na parte de produtos, qual que seria a linha de produtos, assim, que se fosse dar um exemplo de um... Dos nossos melhores clientes? Então, vamos lá, brinde, metalurgia, certo? Confecções. Confecções também. Confecções a gente atende também, né? E é mais quem produz alguma coisa, né? Temos clientes da indústria de plásticos, injeção técnica, tá? Tudo que envolve borracha também, né? Então, tudo que se produz
E que tem... Se vende e o empresário precisa de prazo para vender, a gente atua. Por quê? A gente torna a venda dele a prazo em venda à vista, fazendo o deságio. E aí ele consegue investir para poder ampliar o mercado. Porque o que acontece eu preciso vender. Meu cliente pede prazo. Sim. Só que entre a venda e o prazo, existem acontecimentos no calendário da empresa que ela precisa cumprir. Sim. Impostos para pagar, folha de pagamento, aluguel do prédio, né? Então ele tem lá um exemplo bem grosseiro, ele tem 10 mil para receber daqui 30 dias. Mas ele precisa... até os 30 dias tem tanta coisa acontecendo que ele precisa cumprir. Sim. Então ele pega esses 10 mil, antecipa com a gente, mediante um deságio, que é uma taxa envolvida nesse deságio, e ele pode cumprir todos esses compromissos dele. Porque você imagina, e nós já vivenciamos isso, nós já fomos visitar a empresa, que aquele dia era o dia da folha de pagamento. Nossa. E o empresário não tinha como fazer a folha de pagamento. Entendi. Tá? Então o empresário antecipou algumas duplicatas para a gente, ele fez a folha de pagamento e na segunda-feira o funcionário dele estava lá trabalhando. Isso é muito bom, né? Isso porque senão ele ia perder a produção. Exatamente. Imagina numa sexta-feira, dia de vale, o dia de pagamento, e Você o não empresário chega e fala, olha, não tem dinheiro para fazer o pagamento de vocês hoje. Aí esquece. Acaba tudo, acaba todo o dinamismo da empresa, acaba a credibilidade do empresário, o funcionário não sabe se na segunda-feira vai voltar a trabalhar porque não recebeu. Exato, de repente ele já quer buscar outra coisa. É muito difícil. Agora, eu antes de começar a entrevista, né, nós tivemos um bate-papo e você comentou alguma coisa sobre obras de artes. Isso também existe hoje no mercado? Securitização, para isso também, mas nosso foco... Como não, é uma coisa diferente. Imobiliário, obras e alguns outros segmentos. Por quê? Uma securitizadora, ela é estruturada, né, no ramo imobiliário para fazer nascer um empreendimento e às vezes o empreendedor precisa financiar aquela obra. Sim. Como que ele financia? Ele oferece debênture e são os investidores da obra. Tem vários segmentos. Não sei falar sobre tudo que envolve a securitização de outra área, tá? Do nosso eu sei. E vocês estão juntos, os 3 sócios, como que vocês conseguiram isso, né? Porque vocês estão juntos há 29 anos, né? 29 anos. É assim, começamos todos fazendo a mesma coisa. Quando começamos logo no começo, todo mundo fazia a mesma coisa. A gente sentava numa mesa, esperava o empresário chegar, trazer a duplicata, cada um atendia o seu nicho de clientes. Mas aí a gente foi vendo o seguinte, cada um, por formação, tinha mais jeito com alguns setores. Por exemplo, o meu sócio, ele era de TI. Ele fez matemática na USP. Então, o foco dele é custos. Sim. Né? Eu já gosto de sair. Eu gosto de visitar o cliente. Se o cliente me ligar 11 horas e falar, 1 hora você está aqui, eu estou. Eu pego minhas coisas e vou. Eu gosto de visitar o cliente. Isso é bom. Porque minha formação é técnica. Eu era projetista. Então eu gosto de ver a empresa trabalhando. E a minha sócia, que é vice-presidente da ANFAC, que é a Cleonice, ela já é bem focada no aspecto legal das coisas. Como ela está no código de ética, ela conhece todos os trâmites jurídicos, até onde uma cobrança tem que ir, até onde a gente pode ter êxito na cobrança. Então, hoje meu sócio cuida de custos, eu cuido da parte comercial da empresa e minha sócia cuida do operacional e jurídico. Então, não é que a gente, logo no começo, já dividiu as tarefas. A convivência foi mostrando
qual era... Qual o segmento melhor para cada um? Qual o melhor lugar para cada um ficar. Entendi. Então, isso ajuda muito. Porque cada um tinha um foco e se completam e aí vocês conseguiram ficar 29 anos. É bastante, né? Se bem que, assim, eu não intrometo na parte do meu sócio, ele não muito na minha e nem eu na da Cleonice. Uhum. Porém, tem assuntos mais delicados, aí a gente tem que sentar e conversar. Claro, sobre qualquer departamento, né? Sim, sim. É assim que funciona. Mas parabéns, né? Porque é bastante tempo, né? É mais do que muito casamento aí. Sim, né? com certeza. E, Braulio, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas para empresários, né? A gente está mais voltado para a área de empresários, de indústrias, que às vezes eles falam que eles têm um pouco de receio ainda de vir para uma factoring ou para uma securitizadora, né? Uhum. Que você deixasse um recado aí para esse segmento, né? Para os empresários, para a indústria, né? Para o pessoal de transporte, que é um pessoal que segue bastante a gente, né? A gente gosta muito da CETCESP, né? Então... O recado é o seguinte... Quando a gente começou, quase 30 anos atrás, a gente encontrou muita resistência. Certo. Do empresário entender o que era o nosso segmento. A gente chegou a ser chamado de agiota legalizado. Eu não sei se você tinha ouvido falar desse... eu não quis usar o termo lá atrás, mas... Lá atrás, há 30, vocês são agiotas legalizados. Não era esse o objetivo. Se você pensar bem, hoje, o fomento comercial através de factoring, securitizador ou fundo, ele tem um fim social. Sim. Porque imagina uma empresa que produz, precisa vender, dá prazo e ela tem aqueles compromissos que eu falei durante o mês para ser cumprido. Sim. Uma folha de pagamento, pagar um fornecedor, os impostos, tá? Então, se uma empresa dessa, com um cadastro comprometido, não tem linha no mercado de bancos, se a gente não der crédito para ela, ela fecha. Exato. Então, desde o começo o Dr. Luiz incentivava da ANFAC, né? Que a factoring, movimenta dinheiro? Movimenta. Sim. Ganhamos com a movimentação? Sim. Mas tem um fim social. Porque se nós não anteciparmos as vendas... E o ganho também existe, pelo que eu lembro das conversas que a gente fez com a FAC, não é como você nomeou o AJ, que ele pode colocar qualquer valor, né? Então, existe um limite aí também. Existe limite, um fator a ser respeitado, um fator de mercado, que não é um fator... voltado para o oportunismo. Exato. É um fator que você pratica com as empresas dentro do que e por isso que o ele sistema financeiro. Por isso que ele vira social, porque você, na verdade, está dando a chance daquele empresário não quebrar, né, não ter um problema, ele continuar com a sua produção e poder se erguer dentro de um fator aí que seja legal, que seja bom, né? Então, no passado, sim. Hoje também tem um certo preconceito de quem trabalha com a gente tá quebrado. Não é isso, não é essa a verdade. Justamente por isso. As empresas que antecipam seus recebíveis com a gente, elas têm o seu fluxo de caixa, elas não antecipam para viagens, para o empresário trocar de carro. Não. É uma duplicata antecipada para ele fazer a empresa dele girar. Então, obter crédito não é crime. Não. Né? E nem é uma fraqueza de uma empresa. Às vezes ele quer investir em um novo setor, em um novo produto. Às vezes a gente tem essa ideia, né? Que quando a empresa está com problema, ela vai buscar. Mas às vezes depois ela precisa para outras coisas. Para poder fazer um investimento em algum outro setor da empresa, né? Sabe um detalhe que muitas empresas usam bem no nosso segmento para comprar melhor? Esse copo custa R$10 para você pagar daqui 30 dias. Certo. Aí você chega para o empresário e fala assim, eu quero pagar à vista.
Né? À vista, a gente tem um descontinho aí. Então, muitos empresários usam os nossos recursos para comprar matéria-prima mais barato. Entendi. Tá? Se um quilo de borracha custa R$10, ele chega para o vendedor de borracha e fala assim, quanto você me dá de desconto? Eu te dou 5% se você me pagar à vista. Ele pega uma duplicata na gaveta, grosseiramente falando, antecipa com a gente e compra melhor. Bem melhor, né? Então, existe um empresário que desconta suas duplicatas para cumprir compromissos e tem um empresário que desconta suas duplicatas para comprar melhor. Certo. E nos compromissos aí que entra o aspecto social, né? Fazer uma folha de pagamento em dia. Não deixar... Pagar uma duplicata em dia, uma fatura, uma conta de consumo. Você imagina o que significa para uma empresa, que é uma outra situação? Chegamos uma vez numa empresa e acho que era Eletropaulo na época, estava para cortar a luz do empresário. Nossa! Estava lá, quase pendurada no poste dele. Se a gente não antecipasse a duplicata dele, ele ia ficar sem energia. Imagina o estrago disso para uma empresa. É muito alto, né? É muito alto. Então, tem as razões. E o importante, a gente não se vale de explorar a situação do empresário. Exato, que se naquele momento que ele está, ele precisa de um suporte. Exatamente. E não de ser explorado porque com o suporte ele vai conseguir continuar o seu caminho. Isso. E aí ele vai conseguir continuar com a produção, com tudo. Agora, quando você tem uma exploração, aí você, na verdade, andou um pouco, mas não chega, né? Então, para isso os custos, como referência, está no site da ANFAC, quanto a gente deve praticar, tá? Para deságio, não são taxas absurdas, tá? Não são nem perto do custo de uma conta aberta de cheque especial. É caríssimo. É caríssimo. É caríssimo. Trazer uma fatura de cartão e o cheque especial, os custos muito são caríssimos. Não é nem perto dessa taxa, né? Braulio, você quer deixar algum contato, algum meio de que eles possam entrar em contato, quem se interessar, quiser mais informação sobre a Force Securitizadora? Você gostaria de deixar um contato, site, eu não sei, o que você achar melhor. Bem, o nosso site é a Force Securitizadora, né? Tá. É www.forsect.com.br. Tá. Se você entrar no Google Force Securitizadora, né? Tá. Forsect. S. Isso. Aqui tem um T? Isso. .com.br. Tá. Depois a gente vai colocar... quando finaliza o programa, vai ficar lá para ficar mais fácil das pessoas. No Google também a gente está nas primeiras páginas, porque a gente é muito antigo, né? Sim, então, pelo aspecto que o Google usa as ferramentas lá, então ele traz sempre a gente na primeira página. Então, se você digitar Factoring ou Securitizador em Guarulhos, a gente vai estar lá no comecinho, né? Tá bom? Tá ótimo, pode então. Me procurar, pode ligar, conversar comigo. Eu saio muito, né? Mas sempre tem alguém lá recepcionando as ligações. E aí, dependendo da empresa, da necessidade, da urgência, eu mesmo vou, alguém do comercial vai também. Tá bom? Como que chama teu sócio? Milton. De Cleonice. Sim. Então, eu queria agradecer muito ao Milton, à Cleonice, por terem liberado você para vir aqui ter essa conversa. E eu agradeço muito essa entrevista, esse bate-papo que a gente teve. E vamos continuar conversando. A gente sempre tem clientes e pessoas do ramo que perguntam, a gente vai começar a indicar. Eu agradeço muito, acho que foi uma conversa muito com conteúdo muito interessante, né? Porque as pessoas têm uma imagem que não é correta das factorings e é importante a gente ir apresentando isso, né? O que a gente passa, o que a gente vivencia, a necessidade do empresário de continuar fazendo sua empresa continuar atuante, né? E eu agradeço o convite. Fiquei surpreso, assim, na época, né, do convite, mas foi muito legal. Fui olhar os seus podcasts,
seus vídeos no YouTube, achei interessante a gente participar. Obrigado mesmo pelo convite. Tá bom, muito obrigada, Braulio. Encerramos aqui mais um programa Café com a Câmara.